Irmão Márcio está na sala já? Começou a. Oi, oi. Estão Oi, ouvindo bom agora? dia. Bom dia, irmãos. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão Márcio. Que Deus o Amém. use para a honra e glória dele. Amém. Deus seja louvado. Quero Amém. já agradecer por estar aqui com os irmãos durante esses 3 dias, né? E são estudos que sempre a gente revigora a nossa fé, né? Revigora a nossa vontade de fazer a vontade de Deus e estar crescendo na sua graça, né? Prazer estar aqui mais esse dia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 3 objetos, né, na Arca da Aliança, relacionado com as 3 mensagens angélicas. Mas antes, para que a gente consiga entender um pouco isso, eu vou fazer uma introdução rápida de uma mensagem que eu preguei ontem à tarde. Inclusive, quero pedir desculpa para alguns irmãos que fizeram a inscrição e talvez tiveram dificuldade em receber o link, né? A nossa irmã responsável falou que houve um pequeno problema na entrega dos links, tá? Mas a palestra completa de ontem vai ficar disponível no site. Eu vou deixar o site aqui nos, no chat para os irmãos, tá bom? Meus queridos irmãos, então, nós iniciamos na sexta-feira falando sobre o descanso, aprendemos um pouco sobre o santuário e o sábado, aprendemos um pouco sobre o Shabat e o Nuar, como o sábado, através da luz do santuário, ele conecta as 2 tábuas dos mandamentos, o Shabat que Deus nos dá e o Nuar, que nós damos o descanso para os nossos semelhantes, para os animais, para o estrangeiro, né? É uma preciosa bênção. Ontem, de forma a gente específica, falou sobre Jesus como sumo sacerdote do santuário celestial, através do livro do Apocalipse. Então, a gente pegou a história geral do santuário, né, que foi esse quadro, eu expliquei com os irmãos aqui, a gente viu algumas partes, a gente deu um zoom, né, bem específico em Apocalipse, e pudemos observar esse esse modelo de estudar o livro do Apocalipse, que na verdade, estar concentrado no que Cristo está fazendo no santuário, né? A gente passou muitos anos, talvez, estudando o livro do Apocalipse, ignorando o santuário, né? A gente falava muito de Apocalipse 13, das bestas, do decreto dominical, da marca da besta, das 3 mensagens angélicas, e a gente talvez por muito tempo esqueceu que, de fundo, Jesus está ali no livro do Apocalipse, andando pelo santuário, né? E fazendo uma obra maravilhosa. Para que a gente entenda esse contexto de Jesus na, no Santíssimo e as 3 mensagens angélicas, eu vou fazer uma pequena introdução em Apocalipse capítulo 1, né? Apocalipse capítulo 1, quando a gente vê aqui esse gráfico, né? Você vê que Apocalipse capítulo 1, que onde João vai ver a visão de Cristo glorificado, ele está dentro do contexto das 7 igrejas. Essa porção de Apocalipse, então vai de Apocalipse capítulo 1, verso 4, até Apocalipse capítulo 3, verso 22. E aí nós vamos ter a saudação, capítulo 1, verso 4 e 8, e a introdução, né, a visão de Cristo com vestes sacerdotais, uma veste de sumo sacerdote, onde a gente estudou detalhadamente isso aqui no estudo. E é muito importante a gente entender que essa vestimenta e a apresentação de Cristo em Apocalipse capítulo 1 vai revelar, né, o seu objetivo, da sua ministração nesse santuário. E aí você vai ter
as cartas às 7 igrejas depois. Mas a visão introdutória de Cristo em Apocalipse capítulo 1, de forma específica, do verso 9 ao verso 20, é sobre Cristo e as 7 igrejas. Ou seja, quando a gente fala 7 igrejas, é a história do corpo de remanescentes, de Éfeso até Laodiceia. Então, a própria vestimenta de Cristo, que ele aparece em Apocalipse capítulo 1, revela como ele vai atuar em cada período, em cada fase da igreja. Por isso é importante nós observarmos Cristo com a roupa de sumo sacerdote, aparecendo em Apocalipse capítulo 1, porque ali ele vai, basicamente, apresentar e dizer que ele vai chegar até o Santíssimo, que ele vai realizar um juízo, que é justamente o período da igreja em Laodiceia. Então ele vai fazer todo um trajeto no santuário que vai cobrir toda a história do corpo de remanescentes, né? Isso aqui é muito lindo a gente entender. E a gente precisa entender esse ministério de Cristo, o que ele deseja fazer. Eu vou passar alguns slides, porque realmente aqui é uma introdução, né? E existem 2 conceitos que vão nos informar, né? Informar especialmente o público de João no seu contexto local e cultural, que é uma perspectiva de culto, é uma perspectiva de adoração, quando a gente estuda Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 16, né? 3 dos seus atributos descritivos de Jesus, João escreve sobre Jesus como sendo o soberano rei, soberano dos reis da terra. Ele já é o soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Este atributo seria paralelo à terceira das 3 ações mencionadas por João, né? E uma dessas ações é: ele nos fez para sermos, né, um reino, sacerdotes, seu Deus e Pai. Eu vou até ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, se os irmãos estiverem com a Bíblia, tem alguns textos para a gente ler, mas é interessante nós fazermos essa anotação que Cristo, ao estar com roupas de sacerdotes, de sumo sacerdote, em Apocalipse capítulo 1, na sua visão glorificada, revela um pouco da manifestação da sua obra para com toda a história do corpo de remanescentes. E aí Apocalipse capítulo 1, verso 6 vai dizer: ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. E no versículo 5, o versículo anterior, ele vai dizer: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Essa referência de em seu sangue nos lavou de nosso pecado é uma referência clara a Cristo vindo como cordeiro e morrendo, né, por cada um de nós. E é interessante que esse ministério de Cristo, ele é um ministério que forma sacerdotes. Esse é o objetivo do trabalho de Cristo no santuário celestial, tá? Assim como ele fez os discípulos sacerdotes, né? Deus está nos educando, trabalhando para que nós possamos ser libertos do pecado e nos preparar para servir como sacerdotes dele, né? E eu coloquei esse comentário aqui interessante. Moisés consagrou os israelitas, assim como Arão, né, os aspergindo com sangue. Isso está em Êxodo 24 e Êxodo 29. Moisés não fez isso exatamente da mesma maneira, né? Esta última ação, nós estamos falando lá de Apocalipse, refletindo a antiga história do Êxodo, é a primeira, falando de Apocalipse capítulo 1, verso 6, das 3 referências de João
ao sacerdócio dos crentes. Eu vou já ler esses 2 últimos textos com vocês. Então, existe um chamado ao sacerdócio de Deus aqui na Terra. Nós temos que levar em consideração que a nossa salvação, nós estamos em um processo de educação sacerdotal. Nós estamos em um processo para que nós venhamos a ser sacerdotes do reino. Eu preciso ter essa visão na minha experiência de salvação, né? Eu estou me preparando para ser sacerdote diante de Deus Pai. Quando eu tenho essa visão, irmãos, tudo muda. Porque agora, simplesmente, eu não tenho só uma conexão de estar lidando com meus problemas pecaminosos. Eu tenho a consciência que existe um chamado para que sejamos sacerdotes, né? E é uma coisa muito linda que a gente sempre encontra no espírito de profecia, né? Quando a serva do Senhor vai dizer, aqueles que pela fé acompanham Cristo, lá no santuário, lá no lugar santíssimo. Então, sempre vai haver, acho que desejados em todas as nações, ela diz, os judeus que acompanharam Cristo ao entrar no lugar santo, né? Então, sempre estamos nesse processo. E uma perspectiva do ministério de Cristo é, lógico, nos salvar, nos libertar do pecado, mas é nos educar, porque nós seremos sacerdotes, né? E isso é maravilhoso, a gente ter esse entendimento. Então, se imagine, se nós não temos um bom comportamento, uma boa educação, como seremos sacerdotes no céu? Né? Como poderemos servir na corte? Então, esse conceito é extremamente importante para o nosso entendimento, né? Quando a gente lê Fundamentos da Educação Cristã, Ellen White vai dizer que o santuário foi a forma que Deus escolheu para reeducar o povo de Israel, né? Porque eles saíram completamente brutos do Egito, né? Então Deus usa a didática do santuário, do tabernáculo, para que os pais, os chefes de famílias, voltassem a ter o controle e a educação da sua família. Durante o período de tempo, por exemplo, sim, foi necessário a instrução dos sacerdotes, a instrução dos líderes de Israel para conduzir o povo, porque eles tinham saído do Egito completamente brutos, né? Precisavam ser reeducados. E fica muito clara essa dica em Fundamentos da Educação Cristã, que o santuário é a melhor ferramenta de reeducação, né? Porque ela traz esse contexto de reverência, de profundidade. E por que Deus usou o santuário? Porque antes do Egito, né, bem na história do patriarca, ela vai comentar isso também em Fundamentos da Educação Cristã, no próprio livro Educação, cada chefe de família era o sacerdote da família, né? Então, era um sacerdote que ele cuidava da família, ele não terceirizava a sua família, que é uma coisa que nós não podemos fazer hoje. Eu preciso ter o conceito que eu estou fazendo um curso de sacerdote, e que eu, como pai, sou um sacerdote dos meus filhos, sou sacerdote da minha família, né? Como já aconteceu vezes da gente ouvir um sermão e eu chegar em casa e ter que reunir, gente, vamos sentar aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o culto, porque houve uma pequena abordagem ali que não é muito correta de acordo com a Bíblia, e a gente vai precisar conversar um pouco aqui, né? Então, isso é muito lindo, isso é maravilhoso, a gente ter esse conceito de que nós estamos numa escola para sermos futuros sacerdotes. E esse é o ministério de Cristo, né? E Apocalipse capítulo 5, verso 10, eu vou ler aqui com vocês,
que diz assim, verso 10, eu vou ler a partir do verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste, para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então, da mesma forma que lá em Êxodo 24, lá em Êxodo 29, você tem uma consagração, né, através da aspersão de sangue, agora nós somos consagrados sacerdotes pelo sangue de Cristo, né? Verso 9. E aí, quando você lê o verso 10, diz: e para Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É o sangue de Cristo que vai nos consagrar para sermos sacerdotes. Tem um outro texto que vai aparecer, esse chamado ao sacerdócio dos crentes, ao nosso sacerdócio, que é Apocalipse capítulo 20, e o verso 6, que diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém, irmãos? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque ele ressuscitará para ser sacerdote de Cristo. Esse é o nosso chamado. Esse é um dos trabalhos de Cristo, do foco é restabelecer o sacerdócio dos crentes. Isso não é maravilhoso, né? E eu, tendo essa introdução com vocês, fica mais fácil, né, da gente entender um pouco sobre esse chamado ao sacerdócio, tá? Eu vou compartilhar a outra página aqui para nós darmos continuidade. Então, agora que a gente tem consciência, né, que o chamado de Cristo, além, tá, de nos libertar do pecado, Cristo quer nos reeducar para servirmos a Ele. Então, a partir de hoje, eu gostaria que cada um de nós colocássemos em mente que nós estamos sendo treinados por Cristo para sermos sacerdotes junto ao Pai. Esse é o chamado, tá? Esse é o foco através das 7 igrejas. Então, todas as vezes que a gente vai olhar para as 7 igrejas, uma daquelas características de Cristo com que ele aparece, né? Os olhos como de fogo, cabelo de lã, pés, né, de latão. Essas características de Cristo, elas aparecem, vai aparecer em Pérgamo, aparece em Éfeso, aparece em Sardes, né? E vai se replicar na história do remanescente, tá bom? Aí a sua veste como um todo de sumo sacerdote culmina em Laodiceia, porque é o povo do juízo, e é o vestimento do juízo, né? Jesus, ao acessar o Santíssimo, ele vai julgar. Então, qual é o objetivo? Então, se Cristo está nos tornando sacerdotes, né, ele quer nos tornar vasos da nova aliança, e as 3 mensagens angélicas. Através das 3 mensagens angélicas e através, né, dessa aliança divina, da nova aliança, Deus quer nos tornar sacerdotes. Eu vou ler um texto de Hebreus, eu coloquei na tela aqui para a gente ganhar tempo, falando sobre a antiga e a nova aliança, e Hebreus capítulo 9, irmãos, é um capítulo decisivo para quem é adventista, né? O pastor citou ontem a questão de Tesmodefone e toda essa aclamação que ainda tem hoje, né? E uma das coisas que vai destruir muito todas essas falsas teorias é um estudo profundo de Hebreus 9, né? Mas quando Hebreus 9 fala do Santíssimo, ele vai dizer o seguinte, verso 4, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor.
em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Tá? Então, qual é a relação desses objetos, né? Por que eles estavam ali representados, né, na Arca da Aliança? Então, se existe uma representação dessa na Arca, certamente se remota, né, ao Santuário Celestial. Então, nós precisamos compreender um pouco esse contexto, tá? Inicialmente, sobre a questão do vaso, que é algo um pouco mais fácil de nossa compreensão. Mas 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai ter uma exortação muito forte, porque esse significado de vaso, né? Nós somos vasos. Hoje nós somos vasos de barro, né? Vasos de barro. Precisamos ser glorificados para nos transformar em vasos de ouro. E tem várias referências bíblicas, por exemplo, Isaías 29, verso 16, né? É um tipo de vaso que não vê a diferença entre o oleiro e ele, é um tipo de vaso que não quer ser reeducado para ser sacerdote, é um tipo de vaso que resiste à mão do oleiro. O oleiro quer moldar, quer formar, mas ele resiste, ele acha que ele vai fazer sua própria vontade, né? O vaso do santuário é de ouro, o vaso do santuário não é de barro, né? Por isso que Jeremias 18:4, né, vai apresentar que o vaso é refeito. Esse vaso que é refeito, ele é refeito de ouro, ele não é mais um vaso de barro, de lodo, que é símbolo do pecado, né? Cristo quer nos tornar sacerdotes, não mais vasos de barro, vasos de ouro, né? Então, dentro do contexto assim da primeira aliança, podemos dizer assim, da antiga aliança, os vasos eram constantemente quebrados e refeitos. Na nova aliança, o vaso é refeito de ouro, dando ênfase na obra de Cristo no santuário celestial, né? Eu vou ler esse texto de 2 Timóteo 2:20, que diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, uns, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, que ele já tinha citado anteriormente, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A própria expressão do vaso, irmãos, é um símbolo nosso, é um símbolo da nossa vida, do nosso corpo, né? De certa forma, de nós como templo, não é isso? E vasos há diversos tipos, uns para honra e outros para desonra. Mas que tipo de vaso nós queremos ser, né? Esse tipo de vaso aqui, ele tem uma preocupação, né? Porque quando a gente olha para o vaso da Arca da Aliança, ele tem uma característica. Qual é essa característica dele? Ele possui maná dentro dele. E se o vaso é símbolo nosso, né? E nós precisamos entender que nós estamos em um processo de reconstrução, aonde o oleiro vai nos transformar de vasos de barro para vasos de ouro. Por que vasos de ouro? O vaso é para servir. Então, a forma do vaso ali é o símbolo do sacerdócio do crente, desses 3 versículos que eu li em Apocalipse, né? Apocalipse 1:6, Apocalipse 5, Apocalipse 26. Deus quer nos usar como vasos de ouro, né? Ele já quer nos usar, logicamente, como vaso de barro, mas ele quer nos transformar em sacerdote seu no seu reino. E ele quer nos transformar em vasos de ouro. E isso é magnífico. E a característica desse vaso é o maná, né? Então, muitos de nós aqui já conhecemos a história do maná, a gente pode ler em Êxodo 16, e eu
tirei aqui apenas 2 aplicações, né? Primeiro que o maná é uma representação do sábado, de como guardar o sábado, né? Por isso que o primeiro estudo que eu fiz com vocês foi sobre o sábado. E a gente precisa ter cognição para entender o que é o sábado. Se a gente não entende o que é o sábado, se a gente não entende o que é descanso, a gente não consegue compreender, né, assim, a importância, o significado. Foi como ontem eu fui para a escola sabatina e saí de lá triste, né? E eu estava feliz porque o meu filho, meu primogênito de 12 anos, ele não gosta de ir para a classe de adolescente. Ele gosta de ficar comigo para os comentários. Ele falou: pai, eu não vou para a classe de adolescente, não, quero ficar com o senhor na sua classe. E eu fico feliz, né? Ele se sente mais seguro estando do meu lado. Mas eu escutei muitos absurdos, e é aquela questão que às vezes nós, como sacerdotes, temos que fazer. Então, eu fui para a classe de jovem para ser um meio termo ali para ele também. E ontem os jovens estão estudando o livro de Levítico, né? E os diversos comentários de diversas pessoas, inclusive dos professores, é que, gente, o livro de Levítico é um livro sem sabor. Às vezes a gente, né, passa por cima e não acha graça nenhuma, e por muitas vezes é sem sabor, mas se a gente parar para estudar, tem alguma coisa de valor ali. Irmãos, se nós somos adventistas do sétimo dia, se nós somos adventistas do sétimo dia, e o santuário é o cerne da identidade do último remanescente, se o santuário é o cerne do último remanescente, irmão, a Torá, não vou dizer só Levítico, mas de Gênesis, Deuteronômio, não tem, né? Não tem como a gente não achar beleza nesses textos. Não tem como esses textos não fazer a gente vibrar, aprender, né, sobre o que é oferta. Então, o maná é uma representação do sábado, de como guardar o sábado, porque quando a gente lê Êxodo 16, a gente vai ver ali que havia as porções, né? E na sexta-feira eles tinham que pegar essa porção dobrada. E por que que o sábado, esse maná está lá, e nós podemos dizer que essa representação da Arca da Aliança no Santuário Celestial, o maná é uma lembrança de como nós devemos guardar o sábado, porque o sábado será o grande ponto de decisão. O sábado será o grande ponto de decisão. E aí, como eu falei para vocês, porque se eu estou numa classe repleta de jovens que acham o livro de Levítico insosso, sem sabor, né, foi o comentário, sem gosto, demonizando doutrinas, foi o que eu ouvi ontem, né? Aí você tem que chegar em casa, tirar um momento, conversar com o filho e dizer: olha, meu filho, não é assim, tá? As doutrinas são maravilhosas, o problema somos nós, né? Imagina um remanescente sem a doutrina. Imagina se a gente... foi falado assim lá na classe que se prega muita doutrina. Eu estava para perguntar assim, mas que igreja é essa que prega doutrina? Que estuda doutrina? Porque há 20 anos atrás, eu acredito que talvez eu tenha citado isso para vocês, há 20 anos atrás, o pastor Alberto Tim lançou um artigo na revista Adventista, não, mais de 20 anos atrás, porque eu creio que essa revista é de 2001. E o tema desse artigo era: nós ainda podemos ser considerados o povo da Bíblia? Então ele estava tentando dar uma satisfação do porquê que a gente não era... caiu o nível de estudo doutrinário. Isso em 2001. Nós estamos em 2023. E ao Jesus está diante do Santíssimo na Arca da Aliança, e Hebreus nos chama a aliança, que nos chama a atenção que na Arca da Aliança tinha um vaso, que é símbolo do chamado ao sacerdócio. E você tem o maná, e uma das suas aplicações é a representação do sábado. Irmãos, o sábado era para ser defendido por todos nós. E como guardar o sábado também, né?
essa é a reeducação do chamado ao sacerdócio. Porque o sábado? Porque vai ser o ponto de conflito. Na verdade, irmãos, o sábado, a aceitação da marca da besta, é basicamente, nós podemos associar isso à pessoa perder a salvação, porque quando a pessoa aceitar a marca da besta, né? Quando a pessoa aceitar a marca da besta, você lê ali na terceira mensagem angélica que quem receber a marca da besta vai receber a ira de Deus. Então, quando ele recebe a marca da besta, ele já está selando o destino dele. Então, a questão de sábado e domingo vai ser uma questão de selar destinos, né? E como eu falei para vocês, nós precisamos ver a legislação, né? Tem um livro que, inclusive, foi lançado pelo Ministério Público do Brasil, né? Chamado a Nova Ordem Mundial e a internacionalização do Vaticano, né? É mais ou menos esse sentido. Eu vou pesquisar aqui e já vou trazer o texto certinho para vocês, que é como o Vaticano age nesse novo modelo de globalização e qual a influência do Papa, né, dentro dos estados, né? Isso foi um livro lançado pelas Relações Públicas do nosso país. Então, como a gente não tem cognição do que é o sábado, e de como se deve guardar, e da importância dele para a Laodiceia, né, a gente deixa essas coisas passar. E aí fica muito complicado. E segundo, logicamente, o maná é uma representação da mensagem de saúde, né, para os últimos dias, né? Esse texto, Deuteronômio 8, capítulo 16, fala assim: olha, para te fazer bem, né? Porque o maná, de certa forma, ele é uma mensagem de saúde, mas ao mesmo tempo, o maná é uma mensagem de humilhação dupla, né? E esse é um diálogo muito interessante que tem Deuteronômio capítulo 8, verso 16, né? Que diz assim, olha, que no deserto, falando que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no fim te fazer bem. Então, essa mensagem do maná, ela envolve, como a gente vai ler aqui, humilhação, né? Para te humilhar, nós precisamos entender que a nossa rendição do eu, o nosso eu precisa ser humilhado, né? Eu sou estudante de biologia e a gente entende, estuda, né? Eu gosto muito de me focar na área de neurobiologia e a gente realmente tem um corpo aqui dentro que tem desejos que precisam ser calados, que precisam ser controlados sobre os poderes superiores, né? Da mente. Esses desejos precisam ser humilhados mesmo, colocados no pó, né? Te provar, humilhação e provação é o que está envolvido dentro da mensagem do maná, e para no fim te fazer bem. E esse bem aqui é um bem, não é só um bem assim de benefícios exteriores, são benefícios mesmos biológicos, né? Então, por exemplo, hoje eu estudo muito, gosto muito de estudar neurobiologia, neuroquímica, e para os neuroquímicos, por exemplo, eles acreditam que o ser humano é uma bomba química e que ele não tem poder de decisão. Ele não tem livre-arbítrio. Ele é um escravo, né? De toda essa bomba química, esses neurotransmissores e proteínas que a gente tem circulando. Então, ao nós abrirmos o livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, eu posso
dizer que, verso 19, lá vai dizer que foi vista a Arca da Aliança, não é isso? Apocalipse 11, verso 19, que diz: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca da sua aliança foi vista no seu templo. Apocalipse capítulo 11, quando Cristo acessa a Arca da Aliança, que Cristo vai concluir o chamado dos sacerdotes, ele vai dizer o seguinte: vocês precisam do maná. E dentro de todas as aplicações do maná, tem duas que são fundamentais para o remanescente, que é o quê? Sábado, porque o sábado vai estar no conflito de Apocalipse 13, né? E o maná também como uma reeducação. Por quê? Porque o homem hoje ele é escravo dos seus instintos. Ele é escravo dos seus desejos do corpo, né? E tanto é, irmãos, que o termo marca da besta é marca animalesca. São pessoas que não têm cognição, são pessoas que não têm controle, são pessoas que não têm discernimento. Elas já perderam, elas não têm mais livre-arbítrio, elas já chegaram no nível de escravidão tremenda, né? Que elas não conseguem mais dizer não. Elas não têm forças, né, para vencer, porque lutam contra o seu próprio corpo, né? Didaticamente, tanto os estudantes de genética, de neuroquímica, os mais especialistas, chegam a dizer que 70%, né, de nossa, posso dizer, tomada de decisão, ela é biológica, ela tem a ver com genética, né, ela tem a ver com neuroquímica. E quando o Apocalipse 19 abre a vista, a Arca da Aliança, é para que nós lembremos da mensagem do maná. Porque se nós não olharmos para a Arca da Aliança, nós vamos virar animais e seremos selados. Né? Virar animais e seremos selados. Ou a marca da besta. Por isso que o selo de Deus é na fronte. É a preservação do raciocínio, a preservação do autocontrole, né? Essa parte frontal. Então, esse é o chamado ao sacerdócio. Esse deve ser o centro da nossa atenção, né? Eu espero que até aqui esteja tudo bem, tá? Dando continuidade, a gente pode observar aqui passando um pouco do maná, nós temos as tábuas da aliança, né? Símbolo dos 10 mandamentos. Tá? As tábuas da aliança agora estão dentro dos corações, selada no coração também, que é o vaso. Você vê que esse selo, né? Esse selo interior é muito lindo, né? É maravilhoso. As tábuas trazem a grandeza da nova aliança para os nossos dias em dois aspectos. Primeiro, as leis agora estão escritas no coração, Jeremias capítulo 31, verso 33. E os professos cristãos da nova aliança serão julgados pela lei, né? E o julgamento dos professos seguidores de Cristo ocorre primeiro, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, que é o processo que já se iniciou em 1844. Então, o que está se seguindo pós 1844? É a decisão de quem vai ser chamado para ser sacerdote ou não. Eu tenho que ter em mente, irmãos, que eu estou me preparando para servir, para ser sacerdote. Não é só questão de salvação, é uma questão de reeducação, é uma questão de ética, é uma questão de reverência, é uma questão de respeito. Cristo, ele aparece na visão glorificada de Apocalipse 1 justamente para trazer esse conceito de reverência, de respeito. E aí, João, ali tem um encontro,
E ele tem uma outra visão de Jesus, né? Ele era acostumado a sentar do lado de Cristo, né? Horas de viagem, contemplar o cansaço de Cristo, mas agora ele olha Cristo glorificado e a imagem da vestimenta de Cristo gera uma autoridade, né? E uma reverência em João. Então, isso aqui é muito maravilhoso para a gente. Então, esse é o contexto, tá? E os 10 mandamentos serão usados como base para o juízo. Então, esse julgamento dos professos seguidores de Cristo que vão ocorrer primeiro, né? Pensemos nisso. Não pensemos só em questão de pecado. Pensemos como a gente lida com os de dentro da nossa casa, com os nossos amigos do trabalho, com os nossos amigos, talvez, da faculdade, da escola, no seu, com os nossos vizinhos. Então, esse nosso tato, será que Cristo nos chamaria para ser sacerdotes, né? Eu lembro muito bem da passagem de quando a Edi Sabá foi visitar Salomão e ela ficou plenamente admirada com tudo, com todas as pessoas que serviam ali, a forma que eles se vestiam, a forma que eles andavam. Então, nós precisamos, né, entender que Cristo está fazendo um chamado ao sacerdócio. E só de contemplar as vestes e as características de Cristo, isso já deve gerar em nós reverência, né? Nós temos a vara de Arão ainda, né, apresentada ali, que é a obra do grande sumo sacerdote. Nós temos essa história lá em Números capítulo 17, que fala sobre esse grande, onde foi questionada a obra sumo sacerdotal, né, de Arão, e essa vara de Arão, né, ela é usada quando ela é questionada, mas ela é uma vara morta que floresce, e não só floresce, ela dá frutos, ela frutifica, né? A gente tem ali o poder da ressurreição. Então, Cristo quer trazer essa ressurreição para os seus sacerdotes, porque estavam mortos, né? Na verdade, muitas pessoas estão mortas sem saber. Esse aqui é um texto que eu gosto muito de ler em evangelismo. Ontem nós estávamos falando de evangelismo, e esse texto de 1 Coríntios, que é um texto bem desafiador, ele diz o seguinte, verso 42, diz assim, na verdade não é 1 Coríntios, que é Efésios 2, é esse de Efésios 2. Fala que outrora estávamos mortos em ofensas e pecados. Então, quando a gente contempla objetos, é lógico que eu estou falando um pouco rápido, mas isso aqui, cada slide desse, na verdade, é um dia para uma semana de oração, e pode ser uma semana de oração também só sobre Maná, uma semana de oração só sobre vara de Arão, só sobre as tábuas da aliança, mas Efésios 2:1 diz, né, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Viver em ofensas e em pecados é um estado de morte, segundo a palavra de Deus. Então, o chamado de Cristo é um chamado de vida, né? E você vê, irmãos, que a vara de Arão frutifica, né? Floresce e dá fruto. Uma conexão linda com a terceira mensagem angélica. Então, nós temos o maná, nós temos a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Então, fazendo aqui uma aplicação para nós finalizarmos, né? O vaso de ouro, né? São aqueles que viverão a verdade presente, que está em Apocalipse capítulo 14. Eles serão transformados de vasos de barro para vasos de ouro, ou seja, eles entenderam que a obra de Cristo no santuário é uma obra de reeducação,
que Cristo está nos tornando sacerdotes. Assim como Jesus pegou os discípulos e foi treinando eles, treinando. E isso aqui é muito lindo, porque a gente ainda não entendeu isso, irmãos. Eu lembro que na despedida de Cristo, alguns não acreditavam, você pode ler. E ainda assim, Jesus não tinha muita pressa, assim, porque eles estavam ali mal preparados, querendo sair para pregar, e Jesus disse: Ei, não, fique em Jerusalém. Senhor, mas nós temos que falar que o Senhor viveu, nós temos que falar que o Senhor ressuscitou, nós temos que falar que o Senhor em breve vai voltar. Jesus: não, vão para Jerusalém. Senhor, mas a gente... Jesus: olha, vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês ainda não são sacerdotes. Vocês ainda não aprenderam. Eu passei 3 anos com vocês, morri, ressuscitei, e vocês ainda não aprenderam. Vão para Jerusalém, fiquem lá, orem, até que do alto sejais revestidos de poder. Chuva temporária. Que falta para a gente? Fazia a mesma coisa dos discípulos, né? Eu já preguei isso aqui na igreja. Nós estamos com um índice de afastamentos de recém-batizado mais de 50%. Isso não existe, irmãos. Que evangelismo é esse que a gente está fazendo? Onde cai o número de adventistas em 3 divisões, em 3 uniões, e cai o número de crescimento em toda a divisão sul-americana. Então, eu falei para a comissão da igreja, fiz esse apelo. Irmãos, eu acho que está num tempo da gente... eu estou falando aqui da realidade do Nordeste, porque se a gente for para o Sul, a última igreja que eu frequentei tinha 2 anos que não tinha evangelismo. E a vontade que eu falei para a comissão é, às vezes eu tenho vontade de parar e dizer assim: irmãos, vamos passar um ano aqui igual discípulos, só orando e jejuando, até que do alto venhamos ser revestidos de poder da chuva cirúrgica, porque senão é vão, irmãos, né? Então esses vasos de ouro são vasos para ser repletos da chuva serôdia, que vão viver a verdade presente de Apocalipse 14, mas que se a gente nem sabe o que é Apocalipse 14, né? Se a gente acha, como eu ouvi, sabe, o livro é insosso, de Levítico, o sumo do santuário levítico, né? Você tem uma vitória física, né, relacionada à primeira mensagem, porque é a representação do maná, que é a guarda do sábado, que faz bem para a nossa fisiologia, né? Você glorifica a Deus também, segundo um ponto, através da reforma de saúde. 1 Coríntios 10, 31, você dá glória a Deus, porque não é esse o chamado da mensagem? Temer a Deus e dar-lhe o quê? Glória, né? Por isso que esses objetos se conectam com as 3 mensagens angélicas. Você tem uma vitória mental, né? Porque você não é embriagado com o vinho da doutrina de Babilônia, tá? Você não está embriagado, o seu córtex frontal está limpo, está aqui pleno para receber o selo de Deus. Agora você pode ser embriagado, né? Com doutrinas babilônicas, com os ensinamentos babilônicos, com a forma de pensar, né, babilônica, e esse é um contraste muito lindo que a gente precisa fazer, né? Essa era a diferença de João Batista para os sacerdotes de Israel da sua época, né? João Batista fazia questão de dizer para eles: vocês podem até ter o sangue de Abraão, mas a mente de vocês é grega, a forma de vocês pensar é grega. Eu preservo a mente de Israel. Que sejamos nós, irmãos, que a nossa forma de pensar não seja babilônico, mas seja de Jerusalém. E uma vitória espiritual, terceira mensagem angélica, referência clara às tábuas da aliança, né? As leis que estão escritas no coração para vencer a besta e não receber as suas pragas. Então, que com essa mensagem, Deus toque no teu coração e entenda o chamado dele, para que você venha, por sua graça, por sua misericórdia, ser um sacerdote no reino de Cristo. Amém, queridos irmãos? Esse foi o nosso estudo de hoje.
Eu espero que cada um de nós possamos entender esse chamado que Deus nos faz, de reeducação para sermos sacerdotes dele e reinarmos com ele para todos sempre. Amém? Eu vou fazer uma oração com os irmãos e logo após nós vamos abrir para as perguntas, tá bom? Pai Santo, bondoso Deus, graças damos a Ti por mais um estudo que o Senhor nos concede. Graças damos a Ti porque o Senhor é bondoso, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor, assim como olhou para Pedro a primeira vez, assim como olhou para os discípulos, e o Senhor teve todo um trabalho de reeducação, para encorajar eles, para transformá-los em sacerdotes, em apóstolos. Assim também o Senhor está fazendo a mesma obra em nós. Talvez assim como os discípulos naquela sociedade, eram homens simples, sem estudos, não homens famosos na sociedade, mas o Senhor chamou. E talvez sejamos nós hoje, simples, pequenos, talvez no campo, vivendo uma vida simples, mas o Senhor tem um chamado ao sacerdócio real para cada um de nós. E o Senhor tem trabalhado e nos moldado, Pai. E nos molde, Pai. Nos repreenda, como diz a Tua palavra. Mas o mais importante desse processo é que nós venhamos alcançar o sacerdócio real. Que o Senhor nos ajude a entender esse chamado. E que através dessas mensagens possa estar vívida na mente dos teus filhos, Pai Santo. Esse chamado. E que o teu Santo Espírito nos ajude nessa conquista. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.